Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Realmente hoje estamos em poucos aqui. Estava comentando no início do culto com a Karine, só os guerreiros mesmo, né? Chuvinha, esse tempo propício para a gente ficar em casa e a gente decidir estar aqui, unidos, buscando a presença de Deus, amém? Eu convido os irmãos a estarem abrindo em João 17. João 17, 20. João 17, 20 tem como título Jesus ora por todos os crentes. Amém? Diz assim a palavra de Deus: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhe a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Amém? Podem se assentar. Aqui nessa passagem, Jesus ele está falando com o Pai. E Jesus está pedindo ao Pai que Ele esteja conosco e nos ame, assim como Ele foi com Jesus. Esse amor é o que nos deixa estar aqui hoje, nessa noite. É um amor que Jesus está se colocando verdadeiramente como nosso irmão real, né? Ele está comparando a Deus ali, a questão dele não estar mais junto com a gente, tal, mas que a gente possa estar unido em amor, porque Deus é amor. E muitas vezes a gente não tem noção do que é esse amor. Porque quando a gente ama, a gente faz qualquer coisa. Quando está no início de um relacionamento, por exemplo, amoroso, pode cair canivete. Tu vai dar um jeito de ver, de encontrar aquela pessoa. E é isso que Deus, Ele faz por nós, Ele faz qualquer coisa por nós. Porque Ele verdadeiramente nos ama. E a gente precisa sentir esse amor. A gente precisa entender esse amor. Que é um amor sublime, é um amor perfeito. Não existe amor que se compare ao que Jesus fez por nós. Não existe nada que se compare à cruz de Cristo. E muitas vezes a gente está vivendo uma vida leviana, uma vida de qualquer maneira. E Deus ele tem um propósito para a nossa vida. A gente não está aqui na terra, não digo na igreja, a gente não está aqui na terra à toa. Cada ser humano, independente de ser cristão ou não, cada ser humano, seus detalhes foram escolhidos por Deus. Não existe ninguém igual a ninguém. Cada um é diferente do outro. E Deus ele não nos colocou aqui por acaso. A gente tem um propósito de estar aqui. A gente está aqui para adorar e exaltar aquele que nos deu a vida. A gente foi gerado no ventre da nossa mãe. A gente ficou 9 meses ali. E a nossa vida não acabou ali. A gente passou 9 meses no ventre, no útero da nossa mãe. E aqui a gente está, porque existia um processo. E o processo não terminava ali. Existia algo depois, que é o que nos faz estar aqui hoje. Se o processo tivesse se acabado ali, a gente não estaria aqui. E o fato de estarmos aqui
no mundo, é porque existe alguma coisa além. E Jesus, ele é o nosso Deus, é o nosso Criador. E Ele não nos deixou sozinhos. Ele nos deixou com um manual, que é a Bíblia. E muitas vezes a gente não tem tempo para ler a Bíblia, a gente não tem tempo para buscar a Deus, porque a gente está distraído. O inimigo, ele usa de estratégias sutis para nos distrair daquilo que verdadeiramente é importante. Às vezes são coisas assim que não são desnecessárias. Por exemplo, uma mulher tem que limpar a sua casa. Quantas vezes eu falo por mim, quantas vezes eu passei o dia inteiro limpando a minha casa? E quantas vezes tu passou o dia inteiro buscando somente a presença de Deus, lendo a Bíblia, meditando nela? Poucas vezes. A gente tira tempo para tudo. Tira tempo para jogar bola, para jogar videogame. Quantas horas vocês que gostam de jogar ficaram já no jogo ali, virando a noite? E quantas vezes vocês já viraram a noite de joelho orando? É complicado, porque a gente vive num mundo de ilusão. E muitas vezes, sem a gente perceber, a gente entra nesse ritmo. Mas Deus, em todo momento, Ele está nos alertando. Com todas essas coisas que andam acontecendo no mundo, é um alerta para nós. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, no início do ano aí, o que está acontecendo agora no Brasil aí, fogo. Isso aí é para a gente se alertar, a gente se ligar no que está acontecendo, que é a volta de Jesus. E o fato de estarmos aqui é para que a gente venha a viver o Evangelho, a pregar a palavra, buscar mais e mais a presença de Deus. Porque eu creio que quando a gente chegar no céu, quando a gente ter esse encontro com Deus, Ele vai perguntar para nós assim: o que você fez em relação ao meu filho? Você aceitou ele? Você viveu a vida que eu tinha preparado para ti? Ele também vai perguntar para nós: e o que você fez com os talentos que eu te dei, a energia, o tempo? O que tu fez com todos os recursos que eu coloquei nas tuas mãos? Foi para glorificar o meu nome ou foi para uso próprio? Porque muitas vezes é isso que a gente faz. A gente tem tempo, a gente tem energia, aí a gente vai fazer tudo quanto é coisa, menos aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes a gente não sabe nem qual que é o nosso propósito, mas muitas vezes a gente também não procura saber qual é. A gente vai deixando a vida levar, a gente vai sendo distraído, seja com qualquer coisa. Pode ser uma academia, pode ser uma natação. Muitas vezes a gente preenche o nosso tempo com outras coisas. Na verdade, essa nossa busca é para preencher algo dentro de nós, que muitas vezes a gente não percebe que é o propósito de Deus que bate dentro da gente, querendo que a gente de fato venha colocar ele em prática. E muitas vezes a gente simplesmente não busca ele. Porque quando tu tem muita coisa para fazer, tu tá sempre atucanado. Eu já tive fase da minha vida que eu toda cheia de coisas para fazer, enfim. Só que Deus, Ele quer uma vida simples pra gente. Ele não quer que a gente viva de modo que a gente não tem tempo para aproveitar da vida, usufruir da vida que Ele nos deu. A gente tem a nossa vida aqui, mas essa nossa vida aqui, ela é passageira. Ela é como um piscar de olhos em comparação ao que nos espera, que é a eternidade. E a gente precisa se preparar, porque ainda, por mais sinais que existam, tem muitas pessoas que não acreditam na existência de Deus. E muitas vezes elas vão estar do nosso lado. E qual que é o exemplo que tu está dando diante de uma pessoa dessa? Porque ela vai estar pronta para te julgar.
para te criticar, te perguntar. A gente tem que estar preparado no dia a dia. Da nossa família, a gente precisa tirar um pouquinho. Eu falo por mim, eu tenho 2 adolescentes em casa. A gente precisa tirar um pouquinho eles das telas. Eles gostam de jogar, estão sempre intertidos assim. O que a gente pode fazer? A gente tem que perguntar a Deus, porque Deus responde. Muitas vezes a gente vai se levando dessa maneira e a gente não percebe. Se vocês... Ontem até eu estava vendo um vídeo de um doutor. O doutor, ele estava explicando tudo o que Jesus passou na cruz. Ele usava termos técnicos, né? Mas se vocês pararem, imaginarem aqueles pregos sendo cravados em vocês, ele explicava tudo, a questão de nervos, que é uma dor horrível que causa no ser humano, porque Jesus, ele tinha a parte carne dele que o tornava humano. Então ele sofreu. Por mais que ele tivesse o Pai com ele, ele sofreu por nós. E ele se coloca no nosso nível. Você seria crucificado pelo irmão que está aí do teu lado? Foi isso que ele fez por nós. Nós somos pecadores. Mas ele não veio para nos julgar. Ele veio para nos trazer a salvação. E muitas vezes a gente faz pouco caso disso, sem a gente perceber. No nosso dia a dia. Passa semana, passa meses, anos. A gente está sempre fazendo as mesmas coisas, sempre acreditando que é o suficiente. Não, porque eu sou uma pessoa boa, porque, né? A gente faz o básico e acha que já é o suficiente. Jesus, ele tem um propósito para ti. Ele quer te usar. Mas para isso, tu precisa se levantar. Porque a gente possui o livre-arbítrio. A decisão está nas nossas mãos. A gente continuar como a gente está, ou a gente levantar e perguntar a Deus: qual é o meu propósito? Usa-me aqui, Senhor. Quero ser a tua boca na terra. Não quero ir para o céu sozinho. Quero levar pessoas comigo. Mostra-me, guia-me. Porque tem muitas pessoas que também não querem. Não adianta, tem pessoas que tu vai falar do Evangelho, elas simplesmente não querem saber de Jesus. Infelizmente, elas vão passar uma eternidade no sofrimento, já que elas não querem ir para o céu, porque aqui na Terra é um teste. A gente está aqui passando por um teste. Assim como ali, quando a gente estava no ventre da nossa mãe, a gente estava num processo para se cumprir o propósito, que era o nosso nascimento, aqui na Terra é a mesma coisa. A gente está passando por um processo e o nosso propósito é a eternidade. A minha mãe teve um sonho semana passada e eu queria compartilhar com os irmãos. Não sei se vai dar muito certo. Eu achei incrível e surreal. Assim como o da Patrícia também, e quando ela contou o testemunho dela, eu me arrepiei toda. Porque tem pessoas que não vão acreditar. Mas o mundo espiritual é isso aí. É loucura. É coisa que a gente nem imagina. Vamos ver se vai dar certo. Minha mãe teve esse sonho, foi semana passada. E ela me contando, ela chorou. Porque é uma coisa que é o que está acontecendo. E aí que eu estava ao redor de mim, tinha bastante gente, tipo fantasiado de pessoal de carnaval, tudo com fantasias vermelhas. E daí eu estava ao redor de muita gente, e daí as pessoas, uns me pediram assim, tudo quase com as espadas nas mãos. Daí um pediu assim: tu é de quem? Daí um escutei uma voz grande de longe, gritando: e ela é escolhida. Daí um disse assim: lá vê ela então. Daí chegou e disse assim: mas tu é de quem mesmo?
Daí eu pensei, sou de quem? Sou de Jesus, né? Eu sou de Jesus, eu falei. Daí o outro lá no fundo gritou assim, eu não posso escutar esse nome. E daí quando eu me acordei, assim, estava num lugar bem claro, assim, parecia que eu tinha dormido, daí me acordei, estava num lugar bem claro, assim, um campo cheio de flor ao redor, flores bem bonitas, vermelhas. E era um lugar, um campo, assim, bem bonito. Daí eu pensei, eu já morri e estou aqui, né? Então, por que eu já não morri antes? É tão bom que acabei me acordando. Ela teve esse sonho, que só quem passa sabe o que é uma experiência dessa. Ao mesmo tempo que ela estava num local onde haviam demônios e estavam questionando quem era ela teve a experiência de estar no paraíso. E em sonho, ela teve a consciência que estava no paraíso. E ela falou assim no sonho: aqui é tão bom, por que eu não morri antes? Loucura. E real. Deus usa os sonhos também para falar com a gente. A minha mãe não sabia dessa palavra, ela não sabia do que Deus estava me direcionando. Em primeira mão, Deus me direcionou ao amor. Ao amor. Que amor é esse? É um amor que a gente não tem nem noção. E depois, o maior dos presentes, a nossa salvação. Ontem o Isaías estava assistindo um documentário do Ayrton Senna e eu dava umas espiadas. O que eu não sabia é que ele era cristão. Isso foi uma novidade para mim. E no dia que ele faleceu, de manhã cedo ele tinha pego a Bíblia e tinha lido um versículo. E esse versículo dizia, Deus falava, com ele no caso, através da Bíblia, que ele receberia o maior dos presentes, que estaria junto dele. Lógico que ele não imaginaria que ia morrer, mas foi assim que aconteceu. Ele leu essa passagem no período da manhã, foi num domingo, se não me engano, que teve a corrida, e ele veio se acidentando e faleceu na hora, ele morreu na hora. Então, assim, a gente tem que se preparar. A gente tem que se preparar para quê? A gente tem que se preparar para a morte. Se tu morrer agora, tu vai para onde? A gente tem que se fazer essa pergunta. Todo dia a gente tem que estar preparado para isso. A gente nunca sabe. Às vezes as pessoas fazem tanto, a pessoa que é muito ansiosa, ela pensa tanto no futuro, que ela esquece de viver o presente. E o que importa é o presente. E ele está passando. E a gente não aproveita. Ou a pessoa que tem depressão, às vezes vive do passado, está só lá no passado, e acaba não aproveitando o presente também. E às vezes é difícil a gente viver o presente. Eu digo principalmente pelas mulheres, acredito eu. A gente quer estar sempre organizada, sempre planejando, só que a gente tem que se permitir viver o presente, a gente tem que se permitir parar, a gente tem que ter um tempo para a gente, um tempo para a gente buscar Deus, a gente tem que fazer jejum, a gente tem que orar, e muitas vezes a gente não quer fazer isso, principalmente jejum, é difícil. Mas a gente tem que ter essa consciência que a gente precisa. A gente não faz as coisas porque a gente quer, a gente faz porque a gente precisa fazer. Muitas pessoas, elas acabam desanimando da vida. E por que isso acontece? Porque a pessoa não tem um propósito. Porque quando a gente tem um propósito, quando a gente tem um alvo, a gente vai. Aquilo cria um entusiasmo na gente. Cria uma motivação. Tu pode estar cansado, pode ter vários empecilhos, mas tu vai. Em compensação, quando tu não tem um propósito, aquilo te esgota. Quando tu faz só por fazer, aquilo vai te esgotando, vai acabando com as tuas energias.
Vai acabando com a tua vida sem tu perceber. Então, irmãos, o que eu queria dizer para vocês é isso. Que vocês, cada um de vocês tem um propósito. Não tem como eu apontar e falar cada um do propósito de cada um. Não, porque isso é uma coisa individual. Assim como vocês, assim como eu, cada um de nós, a gente precisa buscar o nosso propósito em Deus, porque Deus tem um propósito para cada um. E muitas vezes a gente não entende. Às vezes pode parecer demorado para nós, mas para Deus não demora nada. Mas o que a gente precisa é ter a consciência de que tem uma eternidade nos esperando. Então, diariamente, coloca isso na tua mente. Lógico que a gente não vai conseguir colocar tudo aquilo que a gente quer na mente das pessoas que a gente ama. Mas compartilhe também. Compartilhe com as pessoas esse amor que a gente não tem nem noção o que Jesus passou por nós. A palavra que eu tinha para a igreja era essa. Eu convido os irmãos a estarem se colocando de pé. E lembre-se sempre da eternidade. A gente está aqui só de passagem, a gente está num teste, e esse teste vai definir para onde você vai. Você vai subir para o céu, para o paraíso, ou você vai descer? Eu creio que aquelas pessoas que não aceitaram Jesus, não escolheram estar com Deus aqui na terra, depois que tudo isso acabar, elas vão querer aceitar e não vão poder mais. Porque o momento de aceitar é enquanto estamos aqui. A partir do momento que Jesus voltar, as escolhas já foram feitas. Eu acredito que por isso Ele está tardando a sua vinda, para dar oportunidade para as pessoas se reconciliarem com Ele. Amém? Eu convido a igreja a estar passando aqui na frente. Vamos estar orando junto, porque esse é o desejo do Pai, que a gente viva em união. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como teu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando
crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao teu lado, ele não cede não, porque sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Senhor, por podermos estarmos juntos essa noite, Paizinho amado. Senhor, eu peço que o Senhor venha tocar a cada mente, a cada coração, Pai, para que eles possam ter consciência, Senhor Jesus, do que é a Tua eternidade, Pai. Oh, querido, fala conosco nesta noite, para a glória e honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte.